Paz do Senhor, irmãos. Vim aqui trazendo mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus. Já fazia um tempo, né? Irmãos, hoje eu vim falar sobre uma história de um rei que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 1 até o 17. Irmãos, essa história tem a ver muito com perdão e ela é muito importante para quem realmente quer se arrepender, que conta a história do rei Manassés, um dos reis que mais errou de toda a história de Israel. A história dele começa com a morte do pai dele, que era o rei Ezequias, quando ele tinha apenas 12 anos. Então ele assumiu o reinado muito jovem. Com o tempo, ele foi aprendendo sobre os deuses pagãos, sobre a adoração a Aserá e a Baal, entre outras divindades pagãs, e ele se sentiu muito atraído por essas divindades, pela feitiçaria, por todas as obras que esses deuses pagãos pelas formas de adoração, pelas recompensas que diziam que você receberia seguindo eles. Então ele seguiu fielmente esses deuses pagãos e negligenciou completamente todas as leis de Deus, que ele conhecia, pois era uma exigência do rei ter conhecimento das leis de Israel, das leis que Moisés entregou, dos 10 mandamentos. Ele tinha essa obrigação de saber, então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era agradável aos olhos de Deus. Mas, mesmo assim, ele continuou adorando esses deuses pagãos. De acordo com as Escrituras, irmãos, ele chegou a sacrificar o próprio filho no fogo para Baal, para vocês verem o nível de crueldade desse rei. E a história dele também está escrita no livro de 2 Reis, no capítulo 21, no versículo 1 até o 16. E nesse livro de 2 Reis vai estar escrito que a quantidade de mortes que Manassés provocou era tão grande que as ruas de Israel pareciam que eram alagadas de sangue. Ele foi diretamente responsável pela morte de tantas pessoas que as ruas eram alagadas de sangue. Ainda teve o problema de que o templo de Deus, que era o mesmo templo erguido por Salomão, ele colocou várias estátuas de Baal e de Aserá dentro do templo, expulsando completamente a presença de Deus do meio do povo. Né, irmãos? Dá para ver como foi pesado esse reinado dele, espiritualmente, em todos os sentidos. O povo estava morto em todos os sentidos possíveis por causa de Manassés. Chegou um momento que a paciência de Deus se esgotou e ele entregou o povo para os assírios, inclusive o rei Manassés. E quando ele estava preso e sofrendo todo tipo de coisa possível nas mãos dos assírios, ele se lembrou de Deus e ele clamou por misericórdia. E o que Deus fez? Ou ele atendeu? Acertou quem pensou que ele atendeu. Ele atendeu e devolveu tudo que Manassés tinha antes. Devolveu seu posto de rei. Devolveu tudo que ele tinha dado antes. E Manassés se arrependeu verdadeiramente. A vida dele mudou completamente depois disso. Ele mudou tudo, destruiu as estátuas que ele mesmo ergueu, acabou com toda a idolatria em Israel, ou pelo menos a maior parte. Ele
buscou se redimir. Irmãos, essa história é para ensinar que o perdão ainda está sob nosso alcance. Se você se arrepende das coisas que você fez, pode ter certeza, Deus vai te perdoar. Manassés cometeu tantos pecados que hoje em dia, irmãos, eu acredito que muitos de nós não perdoariam ele. Isso é uma coisa importante que eu quero que vocês entendam, irmãos. O mundo não vai perdoar vocês. O mundo não vai perdoar os seus erros, os seus pecados. Mas você não precisa do perdão do mundo. Você precisa do perdão de Deus. Você errou. Não dá para mudar o passado, mas você pode ajeitar o presente e controlar o seu futuro. Como Manassés fez. Cometeu todos os erros possíveis, mas se arrependeu e voltou atrás. Então, irmãos, a mensagem de hoje é para você entender que o perdão ainda está ao seu alcance. Não importa o que você fez. Mas eu já tinha me arrependido, eu errei não sei quantas vezes, eu já fui até batizado, mas continuo errando. Manassés era rei de Israel. Ele era obrigado a conhecer a lei de Moisés. E mesmo assim ele errou. E mesmo assim, quando pediu perdão, Deus ouviu. Então, irmãos, não estou incentivando vocês a pecarem. Estou incentivando vocês a se arrependerem. Porque se vocês se arrependerem, Deus é grande em misericórdia. E Ele vai perdoar os seus erros. E você, como forma de gratidão, não vai mais cometer esses erros. Não buscando o perdão do mundo, mas buscando o perdão de Deus. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus perdoe os pecados de vocês e os meus também, porque eu tenho também os meus, preciso me corrigir. E que todos nós possamos alcançar a misericórdia e nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, para que um dia possamos viver lado a lado com o Rei da Glória. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém.